E o tema da mensagem desta manhã é esconder o fermento. Diga comigo, esconder o fermento. Lucas capítulo 13, verso 20 ao 22. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. E percorria cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Pai da glória, esta é a tua palavra, fala conosco. Eis-me aqui, teu filho, teu servo. Flui, Espírito Santo, cativamente o entendimento de cada um aqui nesta casa de oração. Nós já declaramos os anjos do Senhor agindo com poder e autoridade, amarrando todo espírito demoníaco em nome de Jesus, e declaramos cativo no poder de Jesus, e declaramos nenhum espírito maligno tem poder de atuar para roubar a palavra de Deus em quaisquer corações. Eu oro em nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus e a sua santa e gloriosa palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus trouxe esta parábola sobre o reino dos céus ou o reino de Deus, conforme algumas traduções bíblicas. E logo depois da pregação dos caçadores dos tesouros, Deus trouxe essa pista, esta memória. E Deus colocou no meu coração 3 tempos para gerar e ver o voo das águias, como foi profetizado no meu aniversário. E eu creio nesses 3 tempos da ágape, aonde eu estou vendo, gerando e enviando as águias para os voos. Mas para isto ocorrer, nós precisamos discernir como igreja o preparo, as medidas e o fermento. Diga comigo, o preparo, as medidas e o fermento. Foi Jesus que declarou que o reino é semelhante a uma mulher. E mulher na Bíblia, noiva, é a igreja. Ele está dizendo que o reino dos céus, para nós aqui na terra, é comparado ao movimento da igreja. E nós precisamos discernir e entender como estamos nos movimentando. Jesus diz que aquele que recebe no dar um copo de água, reconhecendo o profeta, honrando o profeta, recebe o galardão. E Jesus nesse mesmo texto diz: aquele que me recebe diante dos homens, eu o receberei diante do Pai. E o Senhor colocou no meu coração que esta mulher que traz a revelação do reino, a igreja, ela precisa receber do Senhor. E eu quero te perguntar nesta manhã: como nós temos recebido Jesus? Porque se você recebe Jesus apenas como uma autoajuda, você não vai receber o galardão do rei. Se você recebe Jesus apenas como uma relação religiosa, você não vai receber o galardão do profeta, do apóstolo, do rei Jesus. Mas se a igreja voltar a receber Jesus como o Senhor, você vai começar a receber o galardão do rei Jesus na tua vida, na tua casa. Jesus, ele diz: ei, eu não vim trazer paz. Vocês estão pensando que eu vim trazer paz? Não, eu vim trazer dissensão, eu vim trazer a espada. Numa mesma casa, filhos serão contra pais, e pais serão contra os filhos. Jesus, em outra parte do Evangelho, diz que nós não podemos ter medo do homem que ameaça tirar a nossa vida. Nós temos que ter medo e temor de Deus, que pode levar o corpo e a alma de um homem ao inferno. Nem Satanás e os seus demônios têm poder de te levar para o inferno.
Quem te leva é Deus. Não porque Deus quer que a pessoa vá para o inferno, mas porque Ele é fiel ao seu juízo e à sua palavra. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aquele que não crê já está condenado. Mas escuta uma coisa, igreja, eu falei hoje de manhã no Tadel, e hoje é aniversário da apóstola, mas ela gosta da palavra, e a palavra que desce do céu é uma espada. Nós precisamos tomar uma nova posição como igreja. Nós precisamos tomar uma nova posição como filhos, porque o nosso adversário não está brincando de ser adversário. Nós precisamos voltar a ser uma igreja entendendo os tempos, as eras e as épocas, mas não destruindo o que os antigos construíram e que era para ser mantido. Deitar fora o velho não significa deitar fora o que é antigo, porque o antigo que funciona é para ser mantido. Passarão os céus e passarão a terra, mas as minhas palavras permanecerão, diz o Senhor. Se nós não assumirmos a nossa posição de igreja, se nós não assumirmos a nossa posição de família no modelo do reino, a ideologia de Gênesis, eles assumirão a ideologia de gênero no lugar dos seus filhos e dos seus netos. É hora de voltarmos a ser uma igreja que diz não às coisas do mundo, porque não é prova de amor. Nós não podemos ser um povo que fica tendo medo de dizer não, porque Davi criou um filho chamado Adonias, e a Bíblia diz que Davi nunca disse não ao seu filho, e ele criou um monstro que depois quis tomar o trono do seu pai. Eu ouvi uma entrevista, uma filmagem de não sei se ele é psicólogo, psicanalista, e ele dizendo que essa geração, as nossas crianças, os nossos jovens, precisam ser, como é a palavra que você me corrigiu aquele dia, confrontados, mas tem uma palavra, precisam ser frustrados. Frustração não é pecado. Eu estou só na introdução. Porque Jesus, Ele precisa frustrar você, para você crescer e aprender a ser resiliente na guerra, nas adversidades, nas dificuldades. Porque está chegando um tempo em que a igreja não vai ter mais homens e mulheres como muletas espirituais, mas você precisa andar com Jesus, que disse para o paralítico: quem vai levantar é você, quem vai tomar essa cama é você, e quem vai andar é você debaixo do meu milagre. Nós estamos vivendo uma geração onde pais estão levando filhos aos psicólogos para dizer que não vai dar um cachorro para ele, porque não sabe lidar com a reação do seu filho. E isso tem entrado na igreja do Senhor. Qualquer coisa quer largar? Pois a Bíblia disse para você: se você não lê a Bíblia, eu leio e eu vou te lembrar: aquele que põe a mão no arado, não olhe para trás. Eu sou de uma época em que nós chorávamos e orávamos e sonhávamos com um dia em que iríamos ser ordenados pastores para cuidar das vidas de Jesus para onde Ele nos mandasse. Como você tem recebido Jesus Cristo? Porque você pode tirar a filipeta, você pode brincar, você pode cirandar, mas meu irmão, se você bater a caçuleta sem Jesus, você vai para o inferno, jovem. Você vai para o inferno, rico. Você vai para o inferno, pastor, se você não tiver Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não vem com conversa fiada, não. Só tem um caminho, e o caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Está recebendo Jesus como gerente de supermercado? Como psicólogo?
Não tenho nada contra, mas Ele é o Senhor. Tu lembra daquela música? Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Ah, meu filho não quer. Ele está te perguntando, e você? Vai me negar? Cadê você? 1000 caíram de um lado, 10.000 à direita. Mas eu estou aqui, Senhor, não vou ser atingido, eu estou contigo. Como você recebe Jesus? Por quê? Porque essa parábola fala de uma igreja que aceita as medidas que o céu entrega nas suas mãos. O Senhor não está preocupado se você vai ser pequeno, grande, médio. Ele está preocupado com uma igreja que aceita as medidas que o céu medem a sua vida e a sua movimentação no reino. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas qual foi a medida que Deus entregou na tua mão? Para onde você tem levado as medidas que o Senhor tem te entregado? Essa parábola diz que o reino é comparado a uma igreja que recebeu 3 medidas de farinha. Como que se faz farinha? O trigo se transforma em farinha, mas para o trigo virar farinha, primeiro tem que separar o joio do trigo. Os grãos eram abanados numa peneira grande e grossa. Deus ainda é o Deus que bota o seu povo nas peneiras da terra. Deus tem que peneirar a sua vida assim. Faça bico, faça cara feia, mude de igreja, é um direito que te pertence. Mas a lei do céu não muda, porque homens querem mudar na terra. Oh, xarabaçu de comanai. Não. Tem que passar pela peneira. O profeta Isaías disse que o Senhor o colocou na fornalha da aflição. Ainda existe um Deus que tem uma casa chamada casa do oleiro, aonde o barro é pisado para sair todo o oxigênio, todo sopro de humanidade, todo sopro de orgulho, todo sopro de altivez. E para você ser feito vaso de honra, você tem que entrar numa fornalha de fogo para poder te constituir duro. Chega! Porque uma igreja menina não tem coragem de receber a medida e enxertar fermento nela. Depois que a peneira peneira, os grãos de pior qualidade são eliminados, e assim vai ser na minha vida e na tua vida. Se Deus está te peneirando, abre a boca e dá glória. Como diz Lázaro, estou passando pela prova dando glória a Deus. Porque nas provas e nas provações, nas peneiras que Deus escolhe na terra, Ele está tirando de você os grãos que não prestam, que vão impedir você de ser farinha, de ser puro, de ser trigo. Porque o fermento, a palavra não pode crescer joio, a palavra só pode crescer trigo. Não venha com mistura não, meu irmão. Deus diz, vem todo mundo, cheio de mistura, mas na minha casa eu vou te peneirar. Te peneiram no trabalho, estou te peneirando dentro de casa. Ele tem as peneiras dele, mas é aí que eu sei quem é filho e quem é bastardo. Porque o bastardo não aguenta o confronto do pai, mas o filho, ele aceita confronto, porque ele sabe que o pai está peneirando, confrontando, para ele se tornar forte, estruturado, para alcançar os melhores destinos que os céus têm preparado para a sua igreja na terra.
menino não governa, escravo não governa. Você pode ter tudo, mas você precisa ter uma mente transformada. Por isso que Deus está te peneirando. Abraão, a Bíblia diz, se Deus pode dizer do céu, está vendo meu filho Abraão? Ele crê contra a esperança. Satanás, olha o meu filho Jó. Ou você acha que veio para o reino para ficar brincando de chapar, de xereguedé de manto? Não, tudo isso é para um propósito: fazer filhos maduros para revelar Jesus em quaisquer circunstâncias. Você precisa ser peneirado para tirar todo o joio que veio com você do velho homem, da velha mulher. Também as sementes venenosas e as ervas daninhas. Depois que está peneirado, os grãos eram moídos. Xanamanai. Deus, o Senhor já me passou na peneira, já tirou o trigo do joio da erva daninha. Agora eu sei quem eu sou, para onde eu vou, o teu chamado. Eu estou aqui para te fazer a tua vontade, e o Senhor agora está me pisando. Se o grão de trigo caindo na terra não decidir morrer, ele fica sozinho. Mas se ele morre, ele produz uma plantação de trigo na terra. Ramanabassudecomanai. Você quer o marido para Jesus, mas você não morre por ele. Você quer o filho de volta, mas não morre. Continua vivendo a mesma vidinha, a mesma carnalidade. Continua querendo que Deus crie uma nova peneira. Ei, aqui você não me paga para fazer falsas peneiras não, rapaz. Aqui é peneira da palavra. Não tem conversa não, de título, de coisa não, meu irmão. Eu sei o que eu passei, eu não vou brincar de evangelho não. Vai ser peneirado na célula sim. Volte para o discipulado sim, porque o discipulado é peneira. Xanaramassudeká, volta para a peneira. Porque enquanto você não aceita os tempos e as estações de Deus, você não pode ser aprovado para um novo nível, para uma nova dimensão. De conversa, não. Depois que os grãos são moídos, esmagando entre duas pedras, uma por cima e outra por baixo, aí você vira trigo. Aí o Senhor te entrega como uma medida, junto com duas, junta com três: passado, presente, futuro. Deus está medindo o seu passado. Não foi isso que ele falou em Apocalipse aqui? Ele não falou só para a apóstola, ele falou através da profeta para a apóstola, para nós. Ele mede o passado, uma medida. Ele mede o seu presente, uma outra medida. Mas ele também tem uma outra medida, que é o seu futuro. Mas pastor Fábio, essas três medidas são entregues de uma vez só, Gabriela e Leandro. Você não vive as três ao mesmo tempo, mas ele te entrega as três. Porque o que você faz vai tocar o teu passado, vai gerar o teu presente e pode transformar o teu futuro. Vamos falar das três medidas de farinha. Primeira coisa, diga comigo bem alto: uma receita foi utilizada. Isso aqui não é apenas no sentido real ou figurado. Não é apenas fazer um pão, porque o pão era um alimento muito típico no Oriente Médio, hoje no mundo inteiro, mas naquela época de Jesus era fortíssimo. Tanto que ele usou várias vezes em parábolas, em figuras de linguagem: eu sou o pão da vida. Não, mas aqui Jesus está falando sobre uma receita no que tange a princípios, tempos e modos. Temos respeitado como igreja a receita que Deus entregou para nós? Ou estamos, porque o Senhor deu uma receita assim para aquela mulher e a minha receita é mais difícil?
Porque a minha receita demora mais de ficar pronta do que a receita daquele irmão. Você está em pecado quando pensa assim. Você tem que voltar a ser grato e dizer: Deus, o Senhor é perfeito, a tua palavra é perfeita, a tua palavra não volta vazia. E se o Senhor mediu a minha vida, se o Senhor me deu uma medida, se o Senhor trouxe uma receita para manifestar o teu reino em minha vida, me capacita. Eu não vou olhar nem para a direita nem para a esquerda, eu vou prosseguir para o alvo da minha soberana vocação, e eu não vou parar enquanto eu não cumprir a receita que o céu me deu. Um dia o apóstolo Paulo estava preso porque pregou Jesus, e nas regiões muito distantes de Roma. E aí o próprio Senhor foi na prisão e disse: Paulo, você foi corajoso hoje. Assim como você foi corajoso hoje, importa que você seja corajoso assim em Roma. Você precisa ir falar de mim em Roma, Paulo. Qual foi a receita? Falar de Jesus em Roma. E Paulo, Narabarrai, Shuriandará, BK, porque está fluindo agora. Às vezes você não entende porque eu entro no manto, porque entra na hora, o papai abre o céu e manda um zap. Paulo tinha receitas espetaculares humanas. Ele era romano, e como tal, Israel não podia julgar ele. Não tinha sumo sacerdote que mandasse matar ele. Era só ele abrir o passaporte romano e dizer: sou romano também. Romano? Israel, cala-te, porque ele é julgado sobre o sistema de Roma. E nessa prisão, ele pensou um teste. Os soldados quebraram ele, espancaram ele. Depois que falou assim: é lícito fazer isso com um romano? Os caras se tremeram. O que é isso? Porventura você é romano? Ele disse: eu sou desde nascença. O chefe do soldado disse: eu sou, porque eu comprei por uma riqueza de dinheiro, e você é por herança de nascimento. Perdoa-nos. Está liberado, você está livre. Ele disse: não, mas agora eu uso do que eu poderia usar, a receita que eu poderia usar para me livrar da dor, me livrar da dificuldade, eu uso agora para cumprir a medida que os céus liberou sobre a minha vida. Quer que você está usando o seu dinheiro? Cuidado como você usa o seu poder, o seu título, o seu carro, porque muitas vezes, escuta, Marcela, muitas vezes essas medidas são para serem medidas e usadas na receita do céu e não na receita dos homens da terra. Eu, quando tinha 19 anos, eu fui medido e me deram muitas receitas. Minha mãe, a presbítera Zenilda, está aqui, é testemunha, porque Deus me mediu debaixo de um pé de manga, numa casa de recuperação, em um acampamento de carnaval. Eu era jovem como vocês, jovens. Tinha 19 anos de idade, e vim de um mundo de promiscuidade, coisa que alguns jovens ainda acham que flui. Não presta. É meia hora de prazer, é meia hora de orgasmo, para depois uma crise, uma depressão. Aí um abismo chama outro. Não muda, só troca a roupagem. A espinha dorsal é a mesma, porque ele não muda. O diabo é mentiroso. Mas Deus me chamou debaixo de um pé de manga e me trouxe a receita do céu quando eu tinha 19 anos. Você vai ser obreiro nessa casa, e você vai ser pastor das minhas ovelhas. Você acha que eu sabia o que eu ia passar por causa dessa receita? Quando eu cheguei na casa de minha mãe, eu morava com minha mãe, disse: minha mãe, Deus me chamou para a obra, Deus me chamou. Ela entrou em desespero, porque eu não tinha mais do que 5 meses de crente. Mas ela disse: eu vou orar. Mas filho, casa de recuperação, obra de libertação. Eu falei: mas Deus está me chamando, então vamos orar para você ser batizado no Espírito Santo. Todo dia eu dizia: minha mãe, põe a mão na minha cabeça para eu ser batizado no Espírito Santo, porque a senhora é mulher de Deus. Ela já não aguentava mais. Todo culto na igreja, oração para enfermo, oração para carrego, para casar, para descarregar, qualquer coisa, ó, eu no meio da fila. Aí o pessoal olhava para mim e já dizia: já sei, você quer ser batizado no Espírito Santo? Eu falei: eu quero.
Até que Deus pegou um jovem, Marquinho. Eu comecei a andar com a galera do manto. Falaram, rapaz, aquele irmão ali é o Marquinho da oração. Falei, é com ele que eu vou andar. Cara, posso andar com você? Porque os meus amigos do mundão era tudo vagabundo como eu era. Minha mãe me ensinou a palavra, mas da adolescência eu vivi o mundão. E no mundão eu descobri, se eu queria crescer nas áreas da vagabundagem, eu tinha que andar com os caras que sabiam ser vagabundo. Agora, eu no reino, eu quero andar com quem sabe me ensinar de Jesus. Quando vinha aquelas irmãzinhas tudo, esse vai ser meu varão, eu olhava e falava, meu Deus, besta, você não sabe quem eu sou. Eu quero Deus, eu preciso ser mudado, velho. E ali com os caras do manto, vá para o monte, homem, vá para o monte. Sobe aquele monte de Itapuã com esses homens, vai chorar, vai comer areia, vai rolar, vai virar um bife como é? Filé a milanesa. É nóis, filhão, você tá melhor que eu já ia falar parmegiana. Meu Deus, vai ser um bife à milanesa cheio do Espírito Santo. Cola lá em Brotas com o pastor Fábio, vira a noite no monte. Sabe por quê? Porque é assim que nós vamos descobrir as receitas do céu. Mas aí a terra começou a me dar as receitas. Finada vovó Zumira, que Deus a tenha. Meu filho, você dá um ótimo advogado. Minha outra tia Zuleide, irmã mais velha, peço a bênção a ela até hoje. Meu filho, você vai dar um ótimo militar. Outro da família, você vai ser um ótimo empresário, porque eu sou bom de venda, eu vendia coisa desde pequeno. Mas eu tive um pai geracional. Por isso que a Bíblia diz, dar-te-ei pastores segundo o meu coração, não o teu, porque o teu coração é enganoso. Aquele mineirinho baixinho, o pastor Geraldo Magela, fala pouco. Meu primeiro pai geracional que me treinou, ele olhou para mim, eu falei, pastor, contei tudo, não estou aguentando mais. Dizem que eu vou ser isso, 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 isso. Até na igreja estão dizendo que eu estou maluco, que eu sou vassoura nova. Porque dentro da igreja tem os coveiros. Não tem só parteiro não. Mas o Espírito Santo, ele te guia. Parteira, cola nele. Porque o Marquinho da oração um dia, profeta Flávia, foi parteiro. Ele olhou, ele tinha um óculos assim. Ele me olhou arregalado e entrou no mistério. E eu me tremendo todo, não entendia nada. Novo mesmo, vara verde. E ele falou assim, você já é batizado no Espírito Santo. Quando ele falou aquilo, meu irmão, ganhei na loteria. Pá! Agora eu vou para a obra. Agora eu vou cuidar dos vagabundos. Porque Deus me encheu de amor por eles. A medida do céu tem que voltar a chegar na igreja, a igreja chorar de amor pelas medidas e as receitas que o céu entrega para ela. Mas fica com essa receita dessa banana, dessa miséria de hora, de relógio. Escravos do tempo do homem, escravos da agenda do homem. Segura isso aqui, porque senão eu vou quebrar. Tô daquele jeito. Mas nós precisamos voltar a ser alegres com o tempo, com a agenda do céu. Não tem melhor patrão do que Deus. Que já me fez ficar sem um centavo no bolso, mas comendo o melhor da terra. Que faz Abraão na receita do céu. Ó, Abraão, na receita do céu você tem que ir para o Egito. E no Egito você vai passar fome. Mas quando você sair do Egito, você sai riquíssimo. Cheguei em casa, minha mãe nem aguentou mais orar por mim. Estava dormindo, roncando no sofá. Fui para a geladeira, limonadinha. Todo dia ela preparava aquela limonada, aquele limão amarelinho. Qual é o nome daquele limão? Limão galego. Rapaz,
aquela tapauezinha transparente de plástico, com um gelinho dentro. Oh, aleluia! Fui botar o copo, eu ouvi uma voz, eu fiquei doido. Falei, tô doido, mas não tô bebendo, porque eu não usava droga, porque meu pai usou droga e foi muito difícil a libertação dele. Mas eu bebia como se fosse uma droga. Acordava, não sabia onde estava, me jogava dentro de carro. E eu falei, epa, não estou bêbado para estar ouvindo voz. Eu só ouvi aquela voz que me trouxe uma atmosfera. Não tome, vá para o quarto, vá orar. E eu fui para o quarto orar igual um hippie. Abri a janela e fiquei, Deus, obrigado por essa lua, obrigado por essa estrela, obrigado pelo ar que eu respiro. Comecei a viajar, agradecer. Daqui a pouco o Espírito Santo me pegou, fui batizado, comecei a falar em língua, parecia um carro pegando no tranco. Aí eu fui lá, acordei minha mãe, ó aqui, ó. Ela, aleluia, dormiu. Nós precisamos voltar a ter alegria e receber as receitas do céu. Porque muitos irmãos já estão com um manamassudecai, um espírito abortivo dentro. Quando o céu está mandando a receita, já começa a abortar antes dele chegar. Ai meu Deus, o que vai ser de mim? Ai meu Deus, eu vou ter que isso, vou ter que fazer isso, vou ter que largar isso. Deixa Deus falar. Temos respeitado a receita, os modelos que Jesus deixou para nossas vidas. Em meio ao mundo com tantas diversidades, crises em nome de uma falsa liberdade, uma geração sem paz, sem limites e sem confrontos, aonde parece ser pecado dizer não e o frustrá-los, dar limites à escravidão. Nós precisamos voltar como igreja aos princípios da honra e da obediência a Deus e a sua palavra. A não ser que você goste de viver com essa vida mediana, mas se você quer viver uma vida sobrenatural, volte a honrar a Deus e a sua palavra. A receita que Deus nos deu, chamada a receita da oração, da leitura da sua palavra, da obediência, como tem sido utilizada por nós a sua igreja. Não fique procurando novidade. O que está na palavra prevalece. Como eu já disse antes, passarão os céus e a terra, mas a palavra permanece. É a palavra. Se a palavra manda a gente orar de joelho por esta causa, eu me ponho de joelho. Se ponha de joelho. Três medidas podemos entender como três tempos que podem gerar o crescimento, desde que dentro desses tempos esteja o fermento. Porque a mulher, a igreja pôs o fermento e pôs as três medidas a esconder o fermento dentro delas. Você, papai, mamãe, você, igreja, nós precisamos esconder a palavra dentro dos tempos da nossa vida. Não dá para você começar escondendo a palavra no tempo do começo, abandonar no tempo do meio e querer um tempo do fim que cresça, que produza frutos. Não vai dar. É todo tempo. Josué, medita na lei de dia e de noite, para que tudo te vá bem, porque é dessa forma, aonde você pisar a planta dos teus pés, eu vou te dar como terra. O tempo, ou a medida do início, a medida do meio, a medida do fim, a medida do ganhar, do discipular e do enviar. O tempo requer a espera da ação do fermento. Isso fala, igreja, de perseverar nos tempos e nas medidas. Não será completo se apenas escondermos o fermento, a palavra no início, ou esconder só no meio, ou só esconder no fim.
Não desista em nome de Jesus. Não se precipite a se dissociar da palavra, do chamado, da receita do céu. Ore mais, chore mais, profetiza mais, adora mais. Como dizia Armando Filho, uma vez, outra vez, mas vai em frente, Luiz. Quem sabe hoje aqui, no dia que você persevera, as angústias terão fim e gozarás a perfeita paz. Confie mais e mais e mais e mais no Senhor. Daniel confiou em Deus quando foi desafiado a jejuar e não comer os manjares do rei. Ele confiou em Deus quando foi colocado como o segundo homem do rei. Ele também continuou confiando em Deus quando foi posto por esse rei na cova com os leões. Deus está restaurando uma igreja que persevera e é fiel a tempo e fora de tempo. Ele me diz: eu quero mudar o vocabulário dos meus filhos. Muitos não entendem que o vocabulário verdadeiro só vem no tempo da angústia, porque é amigo em todo tempo, mas na angústia nasce o irmão. O irmão tem uma fala diferente de amigo. As medidas nesta parábola, olhe para mim, elas acabam se entrelaçando umas às outras. Eu só fiz bolo uma vez quando a minha esposa estava grávida de Maria Eduarda, mas eu lembro de lançar as coisas em uma colher de madeira, e Esther dizia: mexe bem. E eu mexi tanto, que todo mundo que comeu o bolo disse: meu Deus, que massa fofa, fina. Eu falei: porque eu bati como se fosse uma batedeira com meu braço, meu irmão. Os céus liberam o passado, o presente e o futuro, mas na forma da vida da terra eles se misturam. Não tem como eu me desvencilhar do passado, nem do presente, nem do futuro. O tempo não para. O evangelista Adriano falou sobre isso com muita autoridade aqui domingo, ou terça. Você queira quer não, o tempo está correndo. Você tem que saber utilizar ele. As medidas se entrelaçam umas nas outras. Então qual é o segredo? Diga comigo: é ter nelas o fermento escondido. Porque agora eu leio, isso nos mostra que em tempos de vida, passado, presente e futuro podem se misturar, mas o segredo é o fermento escondido neles. Porque quando a palavra de Deus está guardada, como Davi diz: a tua palavra eu guardei no meu coração, para não pecar contra ti. Eu vou ter um fermentar do meu passado, eu vou ver a glória de Deus lá. Aonde sem Ele eu só via caos, machucadura, Ele comigo vai me fazer olhar e dizer: veja o teu passado de novo, e tu vai ver a minha glória lá. Eu vou transformar o teu passado, porque se Ele transforma até a maldição em bênção, quanto mais passado. Eu vou transformar o teu passado para um presente, e vou transformar esse teu presente te ativando para um futuro de glória. Mas o segredo é: lance e guarde a palavra na medida do tempo da tua vida, porque a palavra de Deus tem poder. É a palavra do rei, a palavra do rei é decreto. O evangelho significa boas novas, e as boas novas do céu têm poder para conversar com o teu passado. Mesmo você que não tem força para conversar com o teu passado, a palavra de Deus tem força e poder para conversar. A palavra de Deus tem poder para conversar e mudar o teu presente, e conversar com o teu futuro e mudar o teu futuro. Ele diz na sua palavra que Ele restitui os anos perdidos. Profeta Joel. Diga comigo: o fermento escondido. O fermento, irmãos, é a palavra de Deus.
Mas também fermento na Bíblia é revelado como mentalidade, e para nós é a mentalidade do reino, revelada na pessoa de Jesus. Jesus é chamado de o verbo da vida. Precisamos entender isso, porque Jesus denunciou um fermento maligno naquela geração. Um fermento que Jesus diz para os seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles olharam e disseram: meu Deus, será que Jesus está falando do pão que ele multiplicou e sobrou, e a gente esqueceu o cesto de pão que sobrou? Ele disse: eu não estou falando de pão. Pão eu faço multiplicar quantas vezes eu quiser. Não foi assim? Vocês já não viram? Eles: é verdade. Isso está em Mateus 16, versos 5 ao 12. Ele disse: não compreendestes que eu não vos falo a respeito do pão, mas que vocês se guardem do fermento dos fariseus e dos saduceus? Quantos jovens que um dia se alimentaram da palavra, hoje se alimentam de Netflix? E você já viu que o Netflix, jovem, está metendo pau na igreja? O filme do pastor que bota é um pastor que andava, era discípulo de Benihim, e aí foi tomado numa ausência de Deus. E aí o fermento de Herodes, que é um rei sem a cruz. Não existe reinado sem cruz. Jesus foi bem claro: quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas o mundo não quer cruz. O mundo quer milagre, mas não quer cruz. O mundo quer sinais. Mas Jesus teve uma geração que ele disse: não vou dar sinais, o sinal já foi dado. Vocês não querem sinais, vocês querem show. Vocês não acreditam no sinal que já foi dado, para que eu vou dar outro? Aí o Netflix faz uma série de uma igreja que só tem porcaria. Um pastor que nega a fé e diz que todo mundo é salvo, ou seja, negando o sacrifício de Jesus na cruz e o arbítrio do homem de ter que confessá-lo como Senhor e Salvador. E aí sabe o que é que está faltando, pai? Você meter fermento dentro da sua casa. Guarda o fermento lá dentro. Porque, olha para mim todo mundo, não tem negócio de celular aqui não. Olha para mim, porque eu sou prova viva do que eu estou falando. Eu estava lá muito doido com meus colegas, curtindo rock. Hoje eu curto rock de Jesus. Minha mãe entrava no quarto, dançando, meus colegas davam risada. Eu: pô, mãe, sai, mãe, sai. Ela dizia: pera aí, só um pouquinho, abaixa o som. Aí ela abria a Bíblia e pau, espada para dentro. Eu ficava com uma raiva da desgrama. Pô, lá vem minha mãe. Tá bom, minha mãe, tá bom, vai. Aí meus colegas ficavam assim, ó. Pô, velho, sua mãe tem umas ideias cheque, velho. Na moral, velho. Pô, né, com aqueles palavrão, mas a palavra não volta vazia. A palavra não volta vazia. Você está com medo de quê, pai? Do teu filho te humilhar? Os humilhados serão exaltados. Aí o Humberto, amigo meu, outros também, todos se converteram. A palavra não volta vazia. A palavra não volta vazia. Mas você sabe qual é o problema? Alguma fase, alguma medida, você esqueceu de guardar o fermento. Quando estava desempregado, fermento para dentro, chorando e orando. Quando o marido meteu um chifrão em você, chorava, clamava: ai meu Deus, eu faço tudo,
estava em todo o movimento da igreja, tudo quanto era célula, chá de fralda, eu vou lá porque tem uma palavra de Deus. Aí vem a medida com a palavra, o fermento. O que acontece? Toda medida com fermento, aí come, se satisfaz. Cadê a outra medida com fermento? Você tem que ter fermento para levedar o passado, o seu presente e o seu futuro. Os ímpios programam suas empresas para daqui a 30 anos, mas a igreja só se programa para domingo em domingo. Mas você pode mudar essa história e decidir nessa manhã ser um filho que vai guardar o fermento, a palavra de Deus, para a medida do passado. Lança a palavra no passado. Como assim lançar a palavra no passado? Já aconteceu, mas ele não vai mais ter poder de destruir você no presente. Porque muita coisa do passado ainda é a fonte. Eliseu disse: deita o prato com sal, um prato novo. Prato é ambiente de receber medida. Você precisa se abrir para ser um novo recipiente, um odre novo. Medidas novas em coisas velhas não aguenta. Reciclagem. Pega um prato novo, profetas, deita a sal, vai na origem das águas e lança, que essas águas vão se tornar doces. Fermento para o presente, para eu ter o discernimento, para que cresça uma estrutura de reino. Mas eu já tenho que lançar o fermento para o futuro. Palavras proféticas, ofertas proféticas, adorações, intercessões e atitudes que eu estou fazendo agora, que eu não estou vendo nada. Satanás pode vir tirar o maior sarro, homens podem tirar sarro, mas você tem uma identidade. O que eu faço agora, vocês não veem, mas eu tenho um Deus que me faz ver o futuro. Jesus, antes de ir para a cruz, ele fez uma oração. A Bíblia chama oração sacerdotal. E Jesus diz assim: Pai, eu não rogo somente por estes que estão comigo, mas eu rogo por todos aqueles que hão de crer no meu nome. Ele lançou o fermento sobre mim e você antes de existirmos. Antes de você existir, Jesus na terra orou por você. Antes do teu futuro, vem cá, João, tudo fala, você está subindo, você agora é o futuro. Vem em mim, vem bonitão. Susan não fica com ciúme não, é papai. Volte lá, Michael Jackson, dê um walk lá. Antes do teu futuro se encontrar com você, você precisa aqui no presente lançar o fermento no passado, lançar fermento no presente e já lançar o fermento no futuro. Meu Deus, fica aí, porque muitos quando não lançam, se liga, aqui é o presente, fica de pé, hip hop. E no presente, violência, prostituição, depressão, demissão, sei lá qual é a guerra que está acontecendo, qual é o xereguedê errado que está acontecendo, o bicho que está pegando. E você como igreja precisa parar
de ser escravo do presente ou escravo do passado. Lança o fermento na medida do tempo passado, porque a palavra de Deus vai dizer: eu já te perdoei, eu faço nova todas as coisas, eu vou te fazer aprender com o que você viveu no passado, eu vou fazer você desenvolver uma vida nova no presente. Mas tem muitas pessoas que estão se encontrando com o futuro com uma imagem do presente, e eu não consigo abraçar o futuro com a imagem do presente. Você está levando o presente para abraçar o futuro. Não. Nessa manhã, em nome de Jesus, você vai dizer para o dia que se chama hoje: presente. Salmo 126 sobre você. Joga no telão Salmo 126, por favor. Ainda que eu esteja no presente, fique de pé que eu vou terminar. Ainda que hoje no presente eu esteja como em Salmo 126, andando e chorando, com a semente na mão, mas a minha mente já está andando e chorando presente, porque a adversidade que você me apresenta não vai me paralisar, vai me fazer crescer, vai ficar fortão igual você presente. Eu vou ser fortalecido, mas futuro, eu libero sobre você o fermento da palavra de Deus. O melhor ainda está por vir na minha vida. Os meus filhos não são cativeiro, os meus filhos são herança do Senhor. Eu lembro no presente de presbítera Zenilda Maria Pereira da Silva, eu chegando no presente que hoje é passado, mas um dia foi presente na vida dela e na minha vida. Eu chegando prostituído, machucado, embriagado, mas ela estava de joelho, e eu abri a porta com vergonha, porque estava com um bafo de cachaça, com mão engessada, cara inchada, mas eu ouvia as orações de irmã Zenilda dizendo: Deus, aonde ele estiver, manda o anjo. E aquele revólver que o cara bateu e o tambor travou, eu achando que eu era o cara que consegui correr com meus colegas. É nada, irmão. Era o anjo que dona Zenilda invocou do céu, porque o céu responde a oração. Eu lembro dela dizendo: o Senhor vai fazer meus filhos pastores. O Senhor é marido da viúva, o pai do órfão. O Senhor é o pai de Eduardo e de Vicente. Ela lançou o fermento no meu futuro. Muitos aqui estão ainda vivendo do futuro que foi semeado por pais e mães, mas está chegando a hora de você começar a lançar o teu fermento. Você dizer: aqui no presente eu estou chorando, está difícil, está doendo, mas eu não vou emprestar minha boca para o cão no presente, para que ele não tenha governo no futuro. Eu vou profetizar, eu vou ficar doido pela palavra. Eu não vou apenas jogar o fermento, eu vou guardar o fermento dentro de você presente, e eu já vou entupir você futuro da palavra, porque quando o futuro vier, quem vai vir não é o presente que me domina, não. Vem, segura aí, é nós. O presente veio, virou passado, mas quem vai se encontrar com o futuro de glória sou eu, em nome de Jesus. É você, 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 é você. Levante as suas mãos. Deus está destravando, os anjos descem aqui agora. E eu vou orar por você. Você está aí com conversa de horário na sua cabeça?
Eu vou pregar de tarde, eu não vou pregar de noite no aniversário da igreja. Sabe por quê? Porque nessa meia hora que eu passei do teu relógio, Deus está libertando vidas. Deus está libertando os seus irmãos. Você não vai ser mais escravo do passado. Você não mais será governado pelo presente. Porque o Deus que nós somos filhos e que servimos, Ele diz: eu faço nova todas as coisas. Eu faço novos céus e nova terra. Mas eu vou te dar agora 1 minuto para você cumprir essa parábola e tomar uma decisão. A Bíblia ser o teu livro de cabeceira, o teu livro de trabalho, o teu livro de casamento, o teu livro de todas as áreas da tua vida. Não mais uma caixinha de promessa azul, rosa, verde. Não, é a palavra toda. E eu vou lançar e vou esconder o fermento nas medidas. E você vai lançar a palavra de Deus no passado, no presente e no futuro, em nome de Jesus.